Bem-vindos ao Magos CX, diretamente aqui da Stay, a galera fera que apoia a gente aqui na parte audiovisual, podcasts, dá uma olhadinha no Instagram deles que vale a pena conhecer. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Juliana Oliveira, ela que é diretora da Seeds of Dreams Institute, já conheceu, sei lá, 33 países, viajou o mundo inteiro, defensor dos animais. Juliana, obrigado por ter topado o convite, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história para todo mundo te conhecer. Um prazer estar aqui, primeiro de tudo, principalmente para falar dessa temática que a gente é fã, né? De CX. E obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Vi vários feras que passaram aqui pelo podcast também, então é uma honra. Então vamos lá, a minha trajetória. Eu nasci aqui em São Paulo, então sou paulista aí da nata. E sempre fui muito focada nessa parte de. Era meio nerd, vou falar pra você. Então, com 17 anos, a minha família resolveu investir em mim. Vim de uma família humilde, apesar dessa próxima parte da minha história que eu conto, todo mundo olha e fala: Ah, mas então você já nasceu em berço de ouro. Não, não foi bem assim. Vim de uma família muito simples, mas também muito batalhadora. Então, eu estudei inglês por muitos anos. Era muito aplicada porque eu tinha um sonho de ir pra fora, fazer um intercâmbio quando eu terminasse o colegial. Então, eu terminei o colegial e aí, com 17 anos, eu fui pra Londres. E uma cidade fantástica. Virou hoje a minha segunda casa. E aí eu fiquei lá por 10 anos. Então foi lá que eu fiz a minha graduação. Comecei trabalhando em um restaurante, servindo hambúrgueres gourmets, já para um público super seleto de Londres. Eu falo que ali já foi uma escola para mim quando a gente fala de atendimento ao cliente e tudo mais, porque eram clientes extremamente exigentes. É, e aí fui para a faculdade, me formei, depois comecei minha carreira aí no mundo corporativo, sempre trabalhando com essa parte de relacionamento com cliente, gerenciando contas no mundo inteiro. Então acho que muito da paixão aí por viajar, eu tinha clientes em todas as partes do mundo, todos os continentes. Então isso me trouxe uma bagagem muito interessante quando a gente fala de experiência do cliente, porque é muito diferente para culturas diferentes. Então, cada cliente tem uma expectativa diferente. Então, acho que essa bagagem enriqueceu muito. E aí, voltei para o Brasil em 2017. E aí, entrei no Seeds of Dreams Institute. E comecei a trabalhar nessa área. A gente dá treinamentos corporativos. E aí, foi bacana por trazer algo que eu vivi na prática. Então, hoje eu falo de CX, treino grandes empresas e empresários e executivos também. Mas de uma coisa que eu fiz com vários clientes de perfis totalmente diferentes. Então foi uma época muito bacana. E hoje, Inglaterra, aí divido a minha cidadania com o Brasil e com o Reino Unido também. Legal, muito bom. Na Inglaterra você trabalhou em empresas tradicionais, vamos dizer assim, empresas que Sim, você tinha algum cargo, que você era executiva, enfim. sim. Então eu Tá. trabalhei sempre nessa área eles chamam de account manager, ou de relações estratégicas ou de canais, mas sempre diretamente nesse relacionamento com o cliente. Tá. E lá é interessante quando a gente fala de experiência do cliente, porque eles já eram muito avançados nesse tema. Porque às vezes o pessoal acha que experiência do cliente é só o atendimento. E lá existia uma preocupação muito grande nas empresas que eu passei. Eu passei por empresas de mídia, de recrutamento, de tecnologia, em que, apesar das minhas metas serem comerciais, não terminava ali. Como eu era a cara da marca para aquele cliente, eu tinha que cuidar também de toda a jornada dele com a minha marca. Então, por exemplo, ele comprava quando eu estava numa empresa de mídia, que a gente vendia esses produtos gigantescos. Inclusive a Globo era nosso cliente. É, que não terminava ali. Eu vendi que, bom, você bateu sua meta, vendeu, parabéns. Mas se esse cliente precisar de qualquer suporte, você tem que acompanhar toda essa jornada junto com o time de suporte, junto com os meus engenheiros, junto com a minha logística, para ter certeza que a jornada dele estava sendo positiva. Então, era muito legal porque me abriu muito a mente de que não dava para trabalhar em silos. Eu tinha que trabalhar não só em conexão com todos os meus departamentos, mas também olhar para o meu cliente e a jornada completa que ele tinha com essas empresas que eu representava. Não, muito bom. E você volta para o Brasil motivada por algum tipo de trabalho ou por uma questão pessoal que quis voltar e aí que você entra no instituto? Como é que foi essa decisão? Foi mais por uma questão Tá pessoal. Eu bom? tava chegando naquela fase de, tipo, meus avós estavam envelhecendo. Eu falava, ou eu volto agora e curto eles um pouquinho. Nunca pensei em voltar pro Brasil, falava, vai ser a longo prazo.
E aí eu decidi voltar, falar, não, esse é um momento bom, sabe? O que eu tenho aqui, eu posso abrir mão do que eu tenho aqui pra ir pro Brasil agora e curtir, estar um pouco mais próximo da minha família. Imagina, eu fiquei 10 anos fora, então vinha, sei lá, uma vez por ano, ou tinha anos que eu não voltava pro Brasil. Então foi mais uma questão pessoal. E aí deu certo, porque o fundador da empresa que eu trabalho hoje, Que é o Instituto. que é o Instituto, que é o Seeds of Dreams Institute, é meu tio. E foi meu grande mentor também, porque ele foi executivo da Disney por muitos anos. Então foi meu grande mentor, porque quando a gente fala de experiência do cliente, Disney é um grande case. Referência, sim. Então imagina, ele entrou na empresa quando eu tinha 5 anos de idade, então eu acompanhei tudo. Eu falo que hoje eu sou fã de Mickey Mouse, porque não dava pra não ser, porque tinha essa grande influência na família também. Então ele já tinha fundado o instituto, então quando eu voltei, ele falou: "Não, peraí, você tem toda essa bagagem, vem trabalhar pra mim, não vai trabalhar pra outra empresa". Então eu acabei entrando. E foi algo que me tirou da zona de conforto. Foi muito interessante, porque eu não tinha esse plano do que o que eu faço agora, de poder compartilhar com as pessoas, né, a minha experiência nesse tema. É um tema que eu adoro, eu estudo há muitos anos. Então, acho que casou. Foi aí coisa do destino que Legal. conectou. E só para contar um pouquinho da história do Instituto, né? Ele começa na Flórida, o seu tio é brasileiro, ele fundou, ele trabalhou na Disney. Só para as pessoas entenderem um pouco o que ele faz hoje, né? O que você... Claro, claro. Tá. Ele foi executivo da Disney por 15 anos. Então, ele começou aqui no Brasil, ele abriu a divisão de parques e resorts, que é a maior divisão da Disney no mundo, abriu essa divisão no Brasil. E aí, depois foi transferido pela Disney para Orlando, onde ele mora há mais de 25 anos. E aí, em 2010, ele fundou o Instituto. Já era um projeto que ele tinha em mente, ele fundou. E aí, ele estava liderando tudo. E com outros especialistas que a gente tem também que participam dos nossos treinamentos. E aí, em 2017, eu vim. E óbvio, como ele mora lá, o Instituto é fundado lá. A sede é em Orlando, na Flórida, ao lado de Mickey Mouse. E aí, quando eu cheguei em 2017, ele fez a proposta. Ele falou: não, vem pro nosso time. E aí eu comecei a trabalhar com ele nessa parte. Eu tava mais nos bastidores, mas sempre fazendo toda a curadoria do conteúdo que a gente entrega nesses treinamentos. E aí, ali em 2020, foi quando eu comecei a me expor um pouquinho mais, comecei a falar do tema, um pouco mais aberto, assim, no LinkedIn, nas redes sociais. E estamos aí nessa jornada até hoje. Boa. Então, hoje o foco é dar treinamento em CX, ou seja, vocês atendem Isso. todo tipo de empresa, vocês atendem executivos direto, é só empresa? Como é que é o produto que vocês têm hoje, ou os produtos? Isso, a gente tem produtos tanto in company, então a gente faz palestras, workshops, treinamentos in company. A gente tem imersões nos Estados Unidos também. Então a gente tem uma que é focada, a gente chama de clientologia, né, que é a ciência do cliente. E a gente faz esses treinamentos lá onde a gente visita várias empresas, a gente visita a Apple, a Universal, a Disney, Whole Foods, entre outras Uhum. lá e faz e leva muitos daqui também. Então a gente tem programas que são abertos, que pode ir eu, pode ir o Matheus, pode ir outras pessoas, e a gente tem fechados, que é o que a gente faz a maior parte do ano, são os fechados. Então, por exemplo, a John Deere é um cliente nosso, ela leva um grupo deles específicos para serem treinados lá. E a Legal. gente treina empresas de. Hoje você sabe, e os nossos amigos da área de CX também sabem, que hoje todo mundo está buscando experiência do cliente. A semana passada eu estava treinando o consulado americano. Então eu falo, gente, se o consulado está buscando aprender sobre CX, eu acho que todo mundo tem que abrir a mente para aprender sobre experiência do O cliente. consulado tem uma certa birra com aquele site deles para tirar visto, que eu acho muito ruim. Eles podiam ter um sitezinho melhor, mas isso é outra discussão. Mas o bom é o que eu falo assim, a boa notícia é que eles estão buscando, Preocupado, legal, preocupados legal. em melhorar justamente essa experiência dos solicitantes de visto. Não, de fato, o que eu percebi aqui é que a alta liderança já entendeu que não tem outra maneira. Eu acho que cada segmento por motivos diferentes. Então, você pega segmentos que tinha poucas empresas têm uma hegemonia, você pega muito em financeiro, né? As fintechs, os bancos, você pega as empresas de ticket, enfim, um monte de empresas grandes, elas tinham um conforto ali e perceberam de 5 anos para cá que estão vindo novos entrantes. E assim, ou a gente muda agora e é uma mudança estrutural, então por isso essa área de experiência que vai mudar a jornada, vai pensar em tudo, Isso, ou provavelmente a gente vai ficar muito para trás. exato. E assim, mesmo o setor mais monopólio, assim, sei lá, gás, energia, vai abrir o mercado. Então esses caras já lá atrás já começaram. Então
Já. Se essas empresas mais bem estabelecidas estão pensando assim, eu acho que todas as outras que têm mercados mais abertos e competitivos também já estão tá Sim. bem avançado, legal. Não, a gente tem alguns clientes da indústria. A gente treinou umas 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas, uma empresa que faz eixos para caminhão. Então, a Quer cada falar o nome? Não pode. 10, pode, é a Cummins. Ah, sim, sim. E você olha e fala assim, o que que uma empresa como essa quer aprender sobre experiência do cliente? Então, assim, quem ainda tá para trás, que acha que isso é firula, isso né, o pessoal quer vir aqui encantar cliente, isso não gera retorno. Gente, é só acordar para a realidade e ver que hoje a gente não tá falando só de Disney, de Apple, de Harley Davidson, dos caras que já dominam essa temática. A gente está falando de indústrias que estão querendo se aproximar de mercados, assim, totalmente diferentes. Então, hoje, quando me perguntam, falam, mas que indústria? Todo mundo. Eu falei, se você olhar o Sim, nosso portfólio, a sim. nossa carteira de clientes, você fica assim, gente, realmente, tipo, é coisa assim fora da casinha que eles estão. E é engraçado essas indústrias que são líderes de setor, que nem a Cummins, que nem, sei lá, uma Siemens e por aí vai, todas as grandes líderes de setor, é, eu acho que eles se focaram por muitos anos e foram muito bons em produto. Então, eles sempre tiveram um produto muito diferente. Uhum, Dominaram o mercado numa época onde era mais difícil ter bons produtos. Então, eles eram diferenciados. Quem comprava deles, eu já sofri em algumas experiências minhas, assim, é que eu tenho que comprar dele porque é bom, mas é um inferno lidar com essas empresas. Eu não estou é. fazendo crítica para uma específica ou não, Sim, sim. como ela foi criada, né? Uhum, E eu acho que eles perceberam que a diferenciação em produto vem sendo derrubada sim. pela China. Você vê muito produto bom vindo de outros players menores ou novos players, e que essa dificuldade foi tirando mesmo alguns clientes, foram abandonando e Foi. buscando alternativa. Então agora fala assim, cara, legal, o produto, a gente tem uma boa marca, o produto é muito bom, mas ou eu me viro aqui ou daqui a pouco eu vou mostrar, porque o chinês, você fala com ele, óbvio que tem empresas e empresas, né? Uhum. Os caras te tratam bem, eles te ligam, te procuram, cara, precisa de uma ajuda. Então, ele já entendeu que para jogar o jogo, o produto ele tem. Agora, ele teve que pegar nesse pedaço que os outros são falhos. Então, Tava, acho que exato. assim, tá generalizado a percepção de que produto já não é mais um diferencial tão grande Não. e que ou você dá uma experiência muito boa ou esquece. E já tem muitas pesquisas, né, que apontam que a questão de produto e preço, eles já estão em segundo, terceiro lugar, porque tem que ter uma experiência. Eu acho que as empresas B2B também estão acordando para essa realidade, porque às vezes a gente, por exemplo, a gente aborda muitos cases reais, nos treinamentos, porque é aquela coisa, só teoria legal, eu pego um Uhum, livro e leio a uhum, teoria. uhum. E às vezes ainda tem essas empresas B2B que falam assim: ah, mas o que que eu vou aprender com a Disney, por exemplo? Eu falo, então. Se a gente for olhar as falhas que a gente tem no B2B, é justamente por ainda tratar o outro cliente simplesmente como um outro CNPJ. Ah, a empresa tem que comprar de mim, é obrigado, para mudar de contrato e tudo isso. Eu falo assim, cuidado, que o mercado não tá mais assim. A concorrência hoje, ela não pode depender só de produto, como você bem colocou. Hoje é o todo, então eu acho que CX, apesar de ainda ter muita liderança e que ainda assim, ah, mas, né, cadê o retorno? Como é que eu metrifico tudo isso? Quais são, né? Como é que eu olho o resultado? Eles já estão acordando que Sim, não dá mais para sim. depender e dominar o mercado, porque a concorrência está cada vez mais acirrada. E eu vejo que existia uma percepção errada de CX, que era, vou escrever cartinhas à mão, né? Sim, Exato. resumindo. E hoje se entende que é uma metodologia, que tem um jeito de fazer, que as coisas fazem sentido, que quando você aplica, né, toda a metodologia de acordo, que ela é muito menos encantadora e muito mais estruturante a coisa. Sim, É outra visão. Talvez ela tenha começado do jeito errado, mas eu acho que as pessoas exato. estão entendendo já que Exato. E eu ela acho que o mudou. pessoal coloca muito essa questão de encantamento é mimar o cliente. E você tem que olhar um pouco fora. Como a gente fala, você pega o case da Disney. Por que que eles encantam o cliente? Mas, gente, tem muita estratégia por trás. Não é ficar dando mimo. Não é ficar dando coisa de graça. Não, não é sobre isso. Existe muita estratégia, existe muito processo por trás. E eu acho que o pessoal tá acordando para ver que
Encantar o cliente nessa coisinha de ficar só. É óbvio que tem coisas que você humaniza e que fazem uma super diferença e que muitas empresas podem aprender com esses Uhum, pequenos gestos. uhum. Mas é muito mais do que isso por trás, e como você colocou, tem estratégia e tem muito resultado que vem disso, e por isso que as pesquisas agora estão falando, o pessoal tem que focar na experiência como um todo, porque não dá pra gente depender só de ter, óbvio, tem que ter qualidade, mas hoje isso sozinho não se segura Isso já é o mais. básico. É. É. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de cases, tanto, se você puder, óbvio, se não puder, ou não puder Uhum. falar o nome, então não tem problema. Tanto de coisa, porque você viajou muito, né? Você Sim. passeou muito no mundo e não foi só lazer. Entendo que deva ter uma parte É, de lazer, mas sim, muito para aprender. Eu queria que você sim. contasse alguns cases legais que você aprendeu, tanto você viajando, quanto cases que você teve a chance de treinar uma empresa e ver alguma diferença que aconteceu, alguma coisa Uhum. que vale a pena compartilhar. Sim. Não, bom, parte do meu trabalho, olha que parte chata. Eu faço muitas viagens, a gente investe muito nisso para ver um pouco do que é CX na prática e poder trazer isso, esses cases reais. Um dos cases que nós somos muito fortes em propagar um pouco, né, dessa metodologia é o case da Disney. Então, eu fiz viagens para todos os parques deles no mundo para ver como realmente toda a teoria que você pega no livro, como é que isso se aplica no dia a dia para poder aterrissar isso nas empresas aqui que a gente treina. Porque é aquela coisa, não adianta eu chegar lá e falar assim, gente, a Apple faz isso, olha, a Disney faz isso, o Ritz-Carlton faz isso. O pessoal vai, nossa, que legal, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Então, parte do meu trabalho e dessa investimento que a gente faz em outros países e olhar isso de perto é para realmente poder trazer insights reais. E acho que um case recente que eu vi foi, eu viajei para Islândia e já viajei para alguns outros países ali da Escandinávia. E principalmente agora que a gente está falando muito de tecnologia, de, né, cada vez mais digitalização. Isso já se fala há muito tempo, mas vamos concordar que ainda a gente está num processo, né, para chegar nesse ponto. Eu acabei de voltar de Nova York da NRF, que é a maior feira de varejo mundial, e se falou muito de inteligência artificial. E lá na Islândia foi interessante ver e trouxe um insight para mim de como as pessoas já são treinadas para fazer tudo que meio sozinhos. Então você vai no mercado, aqui tem muito self-checkout. Então, mas o que eu vi é que aqui no Brasil a gente tenta implementar isso. Eu já vi isso, já trabalhei com algumas redes de supermercados e eles acham, mas tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. E aí você percebe que, mas o público ainda não está educado ou não tem um apoio ainda de um funcionário para ajudar esse público a entender e a usar e acaba virando o quê? Um atrito na jornada do cliente. O que Uhum. você acha que vai facilitar, o que você acha que é cool porque todo mundo está fazendo, lá fora eles estão fazendo. Então lá foi muito interessante porque tudo já era e muito diferente da nossa cultura aqui. O cliente faz tudo sozinho. Então ele vai no mercado, ele faz tudo sozinho, no restaurante também tá lá. Eu fui em vários restaurantes que os talheres estão lá, o cliente que vai, pega e se coloca. E então era uma cultura muito mais de que você não se sente, para o brasileiro principalmente, que a gente é bem mimado quando se trata de serviços, lá era totalmente diferente. Até por quê? Porque eles não têm mão de obra. Eu acho que esse é o ponto. E a gente está chegando num ponto também que o desafio de mão de obra a gente tem aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem em outros países na Europa também. Então eu falei assim, como é que a gente, acho que é uma grande lição de como é que a gente vai olhar para o futuro com uma mão de obra cada vez mais escassa, principalmente nessa linha de frente, coisas assim. Mas ao mesmo tempo, a gente não vai simplesmente introduzir novas práticas, mas a gente tem que educar esse cliente e trazer ele numa jornada para que não seja um atrito. Lá para eles não é um atrito. Para a gente brasileiro chega lá, mas como assim? Eu tenho que buscar meu talher, eu que tenho que trazer. Como assim ninguém traz? Mas isso me trouxe muitos insights nessa questão de para onde nós estamos caminhando e como é que eles já estão lidando com essa falta de mão de obra. Porque imagina, é um país com 300 mil pessoas E lá é super e caro. caro. Mão de obra é caríssimo. Então, assim, nem que tivesse alguém disponível, não conseguiria colocar para fazer aquela função. Acho que tem Exato. isso também, né? Sim, mas traz essa lição de como Sim. é que a gente já pode se preparar. Mas o que eu vejo muito aqui no Brasil é que muita coisa, por exemplo, supermercado, eles mudam, mas eu vi um caso de quando eles implementaram o self-checkout em uma rede aqui, ninguém entrava na fila do self-checkout.
Porque não tinha ninguém para ajudar ele a usar e a pessoa não sabe usar. Sim. Então, para que eu vou perder meu tempo aí ficar pitando toda hora? Eu tenho que sempre chamar alguém para me ajudar. Se eu vou simplesmente passo com o humano, é muito mais fácil. Então, eu acho que a gente precisa olhar como é que eu traz essa tecnologia, mas como é que eu facilito isso para o cliente? Como é que eu educo esse cliente para que seja fácil para ele? Principalmente, como eu falei, para uma cultura como a nossa, que quando a gente fala de serviço, a gente é muito mais mimado do que em outros países, que o pessoal já está acostumado a fazer sozinho. Perfeito. Então, esse foi um case interessante de lá, porque é muito diferente ainda da realidade que a gente tem aqui, mas que a gente Mas é já o está futuro. caminhando e é o futuro. Legal, legal. Juliana, vamos pegar um caso que você falou, né? Como é que você, então, aterriza tudo que você viu na Disney, o que você viu na Apple, nessas empresas de consumo do Uhum. B2C, para indústrias pesadas mesmo? O que você... Não precisa ser todos, óbvio, mas as principais pontos que você faz. E quando você vai na indústria, quais são as áreas que você vê que mais estão, não diria capenga, mas mais estão atrasadas, talvez, ou mais se beneficiam desse processo novo que você pode trazer daqui? Como é que é essa relação? Sim. Eu acho que primeiro assim, primeiro que quando eles estão nos buscando é porque eles já acordaram para a realidade de que a Ah, gente precisa cuidar melhor dessa experiência do que a gente está entregando para o cliente. E a gente está numa fase, principalmente aqui no Brasil, que você vai ver que muitas indústrias estão falando que 2025 vai ser um ano extremamente desafiador para muitas indústrias. acho que para todo mundo, mas... Vai ser assim um ano muito difícil. Então, é o ano que a gente tem que se aproximar do cliente. Mais do que nunca, a gente precisa de relacionamentos que ele próximo e não dá para abandonar. E a gente tem que saber se o cliente está usando o nosso produto bem, se está chegando na ponta bem e tudo isso. Então, o que que a gente traz muito dessas marcas, que já são muito fortes em criar esse relacionamento com o cliente, é qual é a estratégia por trás de tudo isso? Então, por exemplo, um dos segredos do porquê a Disney é tão forte em experiência do cliente, porque ela é referência até hoje, é porque ela é extremamente processual. Mais um processo que ajuda o colaborador e o cliente também. E o que acontece muito quando a gente trabalha com indústrias? Tem muita burocracia, tem processos muito longos, que você frustra o cliente, só que você não abre a mente para falar, não tem como a gente melhorar isso daqui. Não tem como a gente maximizar de alguma forma que fique bom para os dois lados. Por quê? Porque vem de uma mentalidade, não, mas está funcionando há tantos anos, só que chega num ponto que começa a travar. E aí a gente trabalha com muitas empresas que começam a fazer pesquisas e o cliente realmente reclama dessa burocracia, desse processo, porque demora tanto tempo, porque ninguém fala comigo, porque não existe essa proatividade, porque vem de uma mentalidade de que não, o cliente precisa de mim. E sempre foi assim. Essa é a verdade. Sempre foi assim. E agora essa verdade está mudando. Uhum. Será que o cliente precisa mesmo de você? Porque tem muita concorrência entrando no mercado, inclusive para os grandões que a gente trabalha. Então, eu acho que é primeiro, uma mudança de mentalidade. Então, a gente trabalha para mostrar, olha, o encantamento lá na ponta só acontece se você olhar. E um dos pilares da Disney, do sucesso da Disney, é processo. Na Disney tem uma frase famosa que fala: a Disney não faz magia, é o processo que faz a magia acontecer. Então, assim, e tem que todo mundo seguir o processo. Só que aí que tá o pulo do gato, tá o diferencial. A Disney, por exemplo, faz um trabalho muito bom de mostrar para aquele colaborador por que ele tá fazendo aquele processo. E não simplesmente empurrar a goela abaixo, é isso que você tem que fazer. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Você precisa fazer com que a equipe compre o motivo Da execução do da processo. execução do processo. Legal. Então, eles fazem isso muito bem. Por exemplo, não sei se você já foi em algum dos parques da Disney, mas quando você chega ali no estacionamento, tem um monte que eles chamam de cast members, de colaboradores, membros do elenco. Eles falam que todo mundo faz parte de um show. Eles estão todos ali esperando pra te indicar onde você tem que estacionar. Não é? Você não chega e estaciona em qualquer lugar. Sim. Existe toda uma Eu organização. fui agora visitar minha irmã, a gente foi no parque, cara, impressionante. Como eu acho que na Universal não tinha isso e ficava meio zoneado. E como o da Disney, você vê aquele estacionamento gigantesco, um monte de carro chegando e os caras tocando Exato. ali na linha, você já vai indo. Exatamente. Impressionante, impressionante. Então, mas isso é o quê? É um processo Sim. que eles têm. Mas, Juliana, para que esse processo? Veja só.
Quando você estaciona o seu carro ali, aquele pessoal tá te indicando, uma é por eficiência, para você maximizar em termos de espaço, porque é um estacionamento do Uhum. Magic Kingdom com 12 mil vagas. Imagina se todo mundo quiser estacionar Em onde qualquer quer estar, é lugar. uma zona, Sim, sim. entendeu? Tem questão de segurança, porque é um perigo, porque vai ter gente atravessando, pedestre, então tem toda uma estratégia por trás, nada é por acaso Uhum. lá. E aí, enquanto a gente tá entrando nas fileiras, você percebeu que cada estacionamento tem um nome. Tem o estacionamento do Mickey, o do Pateta, dependendo do parque que você tá, é algum personagem. Aquele pessoal que tá ali naquele sol de 40 graus da Flórida, quando um estacionamento fecha, isso é controlado. Então, o estacionamento do Mickey abriu às 8 da manhã, fechou às 8h30. O estacionamento do Pateta abriu às 8h31, fechou às 8h50. Tudo isso é controlado, é um processo que eles têm que seguir. E por que eles têm que seguir esse processo? Porque a maioria das famílias, muitas pessoas, apesar de estar lá o número de onde você estacionou hoje, tem no aplicativo, a hora que você entra lá, o aplicativo já fala, marca aqui onde você tá. No trenzinho, eles falam, você está no estacionamento X. As pessoas esquecem. As pessoas deixam o carro ligado. Só pra você ter uma ideia. Uhum. E vão e Uhum. voltam. Uhum. E aí, quando chega no final do dia que essa família tá desesperada, pensando, meu Deus, meus filhos Cansado, aqui com fome. gritando já, com fome, cansada, ainda vou ter que chegar em casa, dar banho. A minha esposa também já tá, né, com a paciência já lá na lua. Como é que eu resolvo esse problema? E você pergunta para um cast member, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu cheguei aqui às 8h30 da manhã, não sei onde Ah, eu ele deixei pega o meu horário que carro. você chegou. Exato. E aí o uau acontece. E aí o mundo inteiro fica sabendo, meu Deus, a Disney encontrou meu carro no meio de 12 mil carros. E eu não Entendi. precisei. Então, processo. Só que o que acontece com aquele cara que tá ali na ponta, no sol de 40 graus? Ele entende e a liderança explica pra ele, olha, você tá aqui e você tem que seguir esse processo, porque lá na ponta é você que cria esse uau. Porque sem o seu trabalho aqui, a gente não consegue dar esse uau pra esse cliente lá. E a Disney poderia simplesmente falar, problema seu, você não sabe onde tá o seu carro. E que, no final, mas ela não... Mas ela pensa na jornada completa, porque ela não quer que você saia de um show de fogos maravilhoso, com a emoção lá no alto, já querendo marcar as suas próximas férias para voltar para o parque, e você acabe com uma experiência ruim no estacionamento. Eu acho que naquele livro Rápido e Devagar, eles fazem alguns testes e parece que numa jornada que você teve, a experiência do pico, ou seja, o pico de alegria ou tristeza e a última experiência é o que ficam marcados. Então, Exato. se eu deixo como a última experiência uma coisa ruim no estacionamento, aquilo marca muito forte, mais do que o resto todo que eu tive durante o dia. Total, total. É. Eles falam, né? Tem aquela teoria do pick and roll que fala disso, e a própria Disney, o ciclo de fidelização do cliente Disney, eles colocam ênfase na despedida. Muito mais do que as boas-vindas, porque eles falam, a despedida é onde a gente gera saudades. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho um problema ali no estacionamento e o cara resolve, você sai daquele. Você teve um pouquinho de estresse ali onde tá meu carro, mas você sai, uau! Então, por isso que ela tem essa preocupação. Entendi. E a gente traz esses cases pra gente implementar dentro dessas empresas. De falar, olha, o final não pode ser ruim. Porque como você vai manter esse cliente para que ele volte, para que ele renove contrato? Que tem muito essa questão, né? De renovação de contrato, Uhum. depois de X tempo. Então, é trazer essa realidade e as empresas já estão mudando essa chave que não dá para depender só do produto ou só da liderança que tiveram por muitos anos na indústria. Você tocou num ponto bom, né? Você falou assim, tá, a Disney tem uma estratégia muito clara, e é difícil as empresas terem estratégia tão clara quanto a Disney. Eu acho que ela tem uma operação a quente, o que talvez ajudou a obrigar ela a ter essa estratégia também, né? Porque o B2B, ele é o mais... ele é o oposto ele é o oposto do varejo. Ele tá lá, não, tem 5 dias para responder, tem não sei, é o oposto, enfim. Mas então, uma estratégia muito clara, e aí a estratégia bem clara define processos claros e eu mostro para cada pessoa, porque de novo, eu estando a quente, eu vejo a mãe chorando, a criança chorando no parque e falo, puta que merda, se eu tivesse executado o processo direito, legal. É muito fácil ter uma empatia com quem eu tô vendo. Sim. Quando a gente fala no B2B, eu tô vendo, por exemplo, a Juliana, que é minha colega de trabalho, se ferrando para fazer alguma coisa, eu falo, pô, coitada da Juliana. Eu não tô pensando nas 1000 pessoas que estão se ferrando do outro lado, porque eu não vejo, não é por maldade, porque eu não vejo elas. Exato. Então, eu acho que essas diferenças fazem, mas a minha dúvida é,
Então, quando você entra, você treina o pessoal, mas a liderança tem que fazer a estratégia, tem que puxar essa questão, entender que E eu falo É. eu falo que CX é top-down. Se a liderança não compra a ideia, Não vai. é muito difícil. Como é que você vai fazer uma coisa se quem te dar o exemplo não está preocupado? A gente entra em muita empresa que você vê que a linha de frente é muito falha na entrega que eles dão. Aí quando você olha a liderança também não está preocupada. Entendi. Tipo assim, vai lá e faz. Então, assim, empresas como Disney, como Apple, eles tiveram, de quem estava ali por trás da Fundador. cabeça, pessoas que... O Walt Disney já dava um show de CX na década de 50. Então, esses dias me perguntaram, falaram assim pra mim, mas de onde vem essa coisa da Disney ser tão centrada no cliente? Eu falei, do Walt Disney. Ah, sério? Eu falei, sério. Eu falei, o cara, na década de 50, para abrir o parque, ele já tinha uma preocupação de mandar os executivos. Tem até uma história de que ele não queria ar-condicionado nos escritórios, porque ele queria que os executivos saíssem e fossem para a linha de frente ver, escutar, comer junto lá na mesa onde estavam os clientes, para escutar o que eles estavam falando das atrações, o que eles estavam falando da experiência, o que eles estavam falando das filas. Então, ele já tinha essa visão. E hoje, é legal que as indústrias estão acordando para essa realidade, porque esse cliente aqui que você está lidando, que é uma pessoa também daquela outra empresa, ela já vem com expectativas altas, porque hoje as pessoas não te comparam mais com a sua concorrência direta, elas te comparam com a facilidade que eu tenho de cancelar um Netflix, com a facilidade que eu tenho de alguém me ajudar no suporte da Apple, com a experiência que eu tenho na Disney. Hoje, essa é a realidade. Sim. A gente não pode esquecer, mesmo no B2B, são pessoas trabalhando ali, essas pessoas fazem essas coisas, então não... Sim, eu falei assim, eu fiquei tão... Já falava-se do human to human, né? Uhum. Aí veio o Kotler e deu uma reforçada nesse tema. E eu falei, graças a Deus, finalmente o pessoal acordou para saber que ali... É o que eu falo, por exemplo, no Instituto, eu diria que 90%, 85%, 90% dos clientes que a gente tem e a gente atende é B2B. Tá. E eu falo, gente, tem uma outra pessoa do outro lado. É ela que tá esperando se você vai demorar pra responder, como é que você vai responder. É com ela que você vai ter. E tem essa coisa de que a pessoa só volta um docinho quando é pra renovar o contrato. Mas durante todo o ano que eu Só precisei de paulada na cabeça. suporte, ninguém me ajudou, não tinha sucesso nenhum do cliente pra cuidar de todo esse, né, o pós-venda, como é que eu uso o produto no máximo que eu paguei pra usar. Então, eu acho que existe tem essa mudança de chave, e quem não mudar essa visão vai ficar para trás, não tem Perfeito. outro... E Gil, você entra muito num treinamento. Beleza, você explica tudo isso que você tá me contando agora, óbvio, de maneira muito mais profunda. Eu acho que você explica super bem, então deve ficar claro e faz sentido tudo que você está dizendo, legal. Mas, e daí, o próximo passo? Como é que funciona isso? Você direciona, enfim, como é que se desenrola para a empresa de fato executar isso tudo, né? Sim. A gente tem vários programas diferentes. Então, a gente tem tanto só palestras, onde a gente vai para convenção, e aí ele é 1-2 horas de palestras que a gente entrega isso. E aí, depois, a gente sempre fala nas reuniões de briefing para ter pessoas estratégicas ali para pegar os principais pontos para poder cobrar isso das equipes depois. Porque senão, que resultado que você vai ter? E a gente sempre fala, pessoal, a gente não tá aqui para motivar vocês. Não é uma palestra motivacional pra sair feliz. Em convenção tem isso, né? Dá um gás na galera. Eu falei assim, a gente já é bem direto. Falei assim, legal, pra mim você tá me pagando, eu tô ganhando, excelente. Mas assim, eu estou te entregando coisas, né? A gente chama até pra fazer uma referência com o Instituto, a gente fala, estamos te entregando as sementes. Se você não plantar as sementes que eu estou te entregando, elas vão morrer e não vai ter resultado. Então a gente sempre fala pra ter pessoas estratégicas ali e fazer um trabalho pós, né, treinamento, de cobrar isso, de sentar com a equipe, de engajar com eles, de falar, olha, o que vocês absorveram do treinamento que vocês acham que se encaixam nesse momento que a gente está passando. Tem muita empresa que a gente trabalha, que a gente traz toda uma matriz, tem toda a metodologia, enfim, com os pilares, e aí a gente sempre foca nisso, até nas imersões nos Estados Unidos, quando eles fazem as visitas, eles sempre usam essa matriz de excelência para observar esses pilares, para que eles tenham um plano de ação. E muitos voltam falando, eu preciso melhorar meus processos. A maioria A maioria é processo.
Tá. A maioria é um problema de processo. E a parte da estratégia, porque também sem estratégia clara, você talvez crie processos errados, né? Como é que... Exato. Eu acho que primeiro, eu acho que esse é um diferencial da Disney, é ter um propósito claro. E eu sei que nos últimos anos o pessoal banalizou muito essa questão de propósito organizacional, Uhum. mas, gente, tem que ter um propósito muito claro. O da Disney é nós criamos felicidade. Tudo que você fizer lá, você vai ter que Tem que- pensar se você tá criando felicidade. Esse cara que tá trabalhando no estacionamento, ele tá criando essa felicidade. O cara que tá limpando, ele tá criando. Então, assim, todo mundo trabalha para um propósito. As estratégias são trabalhadas em todas as áreas para entregar esse propósito. Os pilares da empresa giram em torno de entregar o quê? Esse propósito. Então, se a gente não tiver isso muito claro, por que a gente tá aqui? O que a gente tá fazendo? Só que o que você precisa? Você precisa de rituais para que isso seja reforçado todos os dias. Não Além do adianta. processo rodando, Você precisa ter rituais, porque você precisa incentivar as pessoas a seguirem esse processo. Não adianta eu treinar você para falar, a partir de hoje, o processo é esse. Que nesse cara que eu tô te falando lá do estacionamento, o processo é esse. ele até adotou o processo, beleza, tá rodando Tá, ali. mas se eu não tiver rituais para engajar, para que ele continue fazendo e reconhecer o que ele tá fazendo, esquece. O ser humano, ele não é movido simplesmente porque eu tenho que fazer um processo, ele precisa de reconhecimento. Então, empresas como a gente pega a Disney, tem vários programas por trás para reconhecer, para reforçar esse processo. Então, você reforça constantemente, olha, essas são as nossas chaves. A Disney tem 5 chaves, que todos são treinados nessas 5 chaves. Se você vai pro Japão, eles sabem quais são as 5 chaves. Se você vai pra Xangai, eles sabem quais são as 5 chaves. Quais são as 5 chaves? Agora eu tô... Agora tá curioso. Segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. E existe uma hierarquia nessas 5 chaves. Com exceção da inclusão. Inclusão entrou como chave. A Disney sempre foi uma empresa inclusiva. Mas em 2020, eles decidiram colocar isso dentro dessas chaves Uhum. que estão há décadas, Uhum. como os valores, os princípios e as diretrizes de todos os cast members dentro da empresa. Então, assim, segurança é primeiro lugar. Porque um cliente morto não é um cliente feliz. Sim. E qual o propósito da Disney? Criar felicidade. Então, segurança em primeiro lugar. Aí vem cortesia. E eles criaram essas chaves com base no feedback de clientes, pesquisas que eles fizeram do porquê que você gosta da Disney. E aí descobriram, dentro do que os clientes falavam, que esses 4 pontos, e agora a inclusão, se destacavam. E aí você tem, por exemplo, você tem eficiência, mas, poxa, eficiência, muitas vezes a gente dá o treinamento, poxa, eficiência lá na última chave, como assim? Mas veja só, por exemplo, um exemplo é, quando você tá entrando ali no Magic Kingdom, você já deve ter percebido que as portas das lojas estão abertas. Num sol, a maioria das portas elas estão abertas, elas ficam abertas. Você não precisa nem abrir a porta para entrar. E aí, num sol da Flórida, muito quente, isso não é É eficiente, ineficiente, sim. certo? Mas o que vem primeiro nas chaves? Segurança. Depois, encantamento. Cortesia Cortesia, tá. e o show. Tá. Então você quebra eficiência porque essas chaves vêm em primeiro lugar. Então é uma cortesia eu deixar a porta aberta para o meu guest. A Disney chama cliente de convidado, não é cliente. Você nunca vai ouvir eles falando, my client. Não, my guest. Então, uma cortesia. Então, por mais que não seja eficiente deixar aquela porta aberta, o que vem em primeiro lugar é essa cortesia. E é claro, quando a gente ensina essa matriz e todos esses conceitos lá na imersão ou nos treinamentos, as pessoas voltam e elas aplicam de maneira dentro da cultura delas. Pode ser que na minha cultura, segurança não seja primeiro lugar, porque não envolve essa questão. Mas a gente vai ter que começar com cortesia, ou tem que ser eficiência aqui dentro. Então é legal, porque eles pegam isso e a gente tem vários cases, a gente tem um case fantástico, eu não sei se você conhece a Mariana Lima, que é da Tenda, ela é bem forte também no LinkedIn, falando de CX, e ela foi para nossa imersão e o trabalho que ela tem feito, assim, do que ela pegou de lá e tem replicado, é assim, fantástico. E ela já compartilhou um pouco com a gente de como isso engajou a equipe, como ela trouxe e replicou também para as equipes dela, muito querida. E pra gente, temos outros clientes de outras áreas que também
discutem, porque a gente tem um pós-imersão justamente para fazer esse acompanhamento. O que você colocou a mão na massa nesses 30 dias do que você aprendeu? Ou você simplesmente guardou lá? E aí eles começam a falar, olha, a gente fez uma pesquisa interna e a gente descobriu que a gente tinha uma visão, essa não é a Tenda, é uma outra empresa, a gente tinha uma visão do que a gente estava entregando e os nossos colaboradores tinham uma outra visão. Então agora a gente vai melhorar o nosso elenco, né, que são os colaboradores, a gente vai melhorar essa relação que a gente tem e aproximá-los das nossas estratégias para engajar também essa equipe. Então, a gente realmente coloca o pessoal para pensar e seguir uma metodologia, óbvio, não é nada solto, só sair escrevendo cartinha, como você colocou. No geral, você acha que essas chaves da Disney, óbvio que em proporções diferentes, né? Mas existem outras chaves que outras empresas poderiam pegar ou são basicamente essas que você deve pensar? Como é que, no geral, óbvio que cada é bem específico, mas... Sim. Assim, essas são as que a Disney usa Claro, até hoje. Só que quando a gente treina esse pessoal, eles começam a trazer o que são os valores deles na empresa hoje. E aí eles começam chave é a um valor? encaixar um dos valores. Eles são mais diretrizes Tá. do que... Mas entra ali como uma regra de que todos têm que seguir e praticar aquilo dentro. Então, assim, quando você anda nos bastidores, para todo lado tem as chaves. Tá. Para todo lado eles reforçam essas chaves. Eles têm programas de reconhecimento em cima dessas chaves. Então, quando a gente faz um trabalho com as empresas, e tem empresa que ainda tá... Tem muita empresa que eu tenho visto hoje que tá passando por uma mudança de aperfeiçoamento da cultura. Porque não tem valores claros, porque não tem diretrizes claras. Então, assim, fica todo mundo meio, o que eu tô fazendo aqui? A Disney, quando ela tem essas 5 chaves, todo mundo sabe como agir. São as diretrizes, tá? Então, por exemplo, o colaborador chega, ele olha para uma criança que tá subindo em cima da fonte, apesar de ser um lugar que cria felicidade, segurança vem em primeiro lugar. Então, ele tem total autonomia para ir lá e falar, olha, desculpa, você não pode estar aí. Tem aquele vídeo de um cara pedindo a namorada em casamento, eu acho. Exato. E aí o cara vem e tira. A pessoa, nossa, Disney, que absurdo. Não, Aquilo tá virou claro. case, Sim, sabia? tem que tirar. É segurança, tá num lugar arriscado. Exato. Aquilo virou case. E aí o pessoal teve muitas críticas. Virou case, inclusive, dentro da Disney. De que, por mais que foi um fator de segurança, e eu entendo, quando você entende como funciona, ele podia ter feito de uma maneira sem arrancar o anel da mão do cara, né? Mas é legal, porque o pessoal vê que a Disney também erra. E aí, eles usam hoje, inclusive, como case lá dentro, de falar, olha, é uma questão de segurança. E eu estive recentemente em Paris, de novo, num parque, e tá lá claramente falando, não pode entrar ali. Tem plaquinhas falando, você não pode subir naquele palquinho que o casal estava. Mas a gente não sabe ao certo, é meio se ele teve o ok de algum outro cast member pra fazer isso e o outro não sabia, enfim. Mas aprendizados. Acontece nas grandes, é bom a gente saber porque a gente erra também. Ô Gil, voltando a falar um pouco da sua carreira, tem um lado muito bom de morar fora, acho que abre a cabeça, como você falou, lidei com empresas de vários países, entendo um pouco da diferença, consigo ver um pouco até vamos dizer, do futuro, como é que vai ser aqui, né? Então, isso é muito legal. Mas você perde num lado de relacionamento. É uma coisa que eu não dava muita bola, mas quando você participa de algum mercado, quanto mais inserido naquele mercado você tá, mais gente você conhece, pessoas te conhecem. Quando você faz um bom trabalho, aquilo te valoriza, né? Sim. E aí você vem em 2017 para o Brasil, a minha pergunta é, o quanto que, quando você começou na pandemia em 2020, a ir para a rede social, o quanto isso acelerou ou compensou essa falta de relacionamento que você teve nos 10 primeiros anos da sua carreira? Como é que foi isso? E quais são os resultados que você colhe hoje por conta desse trabalho de pelo menos 5 anos que você está fazendo na divulgação? Olha, eu falo, foi uma virada de chave muito grande. Foi um divisor de águas. Quando a gente entrou, a gente contou com uma mentoria de LinkedIn, um grande amigo nosso, Ricardo Dal Bosco, que ele assessora vários executivos nessa jornada de se posicionar, dessa imagem mais corporativa e como se posicionar, principalmente no LinkedIn, que eu acho, pelo menos para mim, na minha área de trabalho, o LinkedIn é muito forte. Só que assim, é um trabalho de formiguinha. O pessoal quer entrar em 6 meses... Aí me manda mensagem, nossa, mas eu tô há 6 meses postando todo dia, mas ainda não fechei um contrato. Eu falei, gente,
É um trabalho que leva muito tempo. Outra vez me perguntaram assim, mas quando você começou a dar treinamento? Eu falei, gente, eu demorei muito pra eu ir pra um palco e falar, agora eu vou falar disso. Eu falei assim, apesar de eu ter tido a vivência, eu estudei por muitos anos, inclusive no instituto eu fiquei muito tempo que eu não Uhum. ia ali pra linha de frente pra falar, porque eu estava me preparando. Eu falei, hoje em dia o pessoal pega um livro, lê e fala, não, vou começar a falar disso, desculpa. A primeira pergunta que te fizerem, Um pouco mais profundo, um pouco mais... já era, você não vai saber. Uhum. E então foi assim, eu acho que a rede social ajudou muito a me conectar com o mercado, ajudou muito a conhecer outros profissionais da área e pessoas totalmente fora. A gente tem muita contratação que vem do LinkedIn e é engraçado. Muitas vezes são pessoas que você nem sabe que estão te seguindo. Que são pessoas que não interagem, são pessoas, mas estão ali e te acompanham há um tempão. Porque quando você vai pra reunião, a pessoa fala, não, eu vi que você fez tal viagem, eu vi que você falou de tal assunto, eu queria que você trouxesse aquele assunto de tal data. E eu assim, mas Você nem eu sabia que você tinha impactado, hein? não, a Legal. maioria das pessoas que vão. Então, assim, é muito importante. Eu acho que as redes sociais, se a gente souber usar, né, de forma correta, elas nos ajudam muito a chegar em pessoas que às vezes a gente nem imagina que a gente está impactando, a gente descobre assim. E foi um divisor de águas para dar essa alavancada de tipo, de você se posicionar no mercado, de você conhecer outras pessoas do mercado. Então, assim, para mim, foi algo que valeu totalmente o investimento e que eu tenho muitos retornos de palestras, de contratações, ou de venda Por dos meus conta de... livros, por conta de eu estar posicionada na rede social. E aí, engraçado, que é uma coisa que é meio... Às vezes as pessoas não entendem direito, mas você fez no seu perfil. Uhum. Não é num perfil empresarial, porque as pessoas têm que se relacionar com pessoas, elas não vão seguir... É muito difícil seguir uma empresa. Você até segue a Nike, mas você não É, fica, né? é. Acho que tem um lance aí Sim, de gente. E as marcas sim. boas, inclusive, elas colocam pessoas para representar elas, porque marca por marca ninguém tem esse. Não tem. Claro, hoje a gente tem muita gente que eu vou e falo assim, eu sigo o instituto e tudo mais, mas é óbvio que existe também uma relação com a gente, comigo e também com o Claudemir, que é o fundador, que ele é bem presente também nas redes Aham. sociais. Então existe essa conexão. E é o que você falou, as pessoas elas se conectam com pessoas. Então, se você pegar vários exemplos hoje no mercado, você vê que os fundadores ou os sócios, eles estão ali Com a cara mostrando na a frente. cara. E para mim foi um desafio isso no começo. Eu Para todo lembro que o mundo meu é. marketing falava assim, Juliana, você precisa aparecer. Eu falei, não, mas eu não preciso aparecer. Ela falou, você precisa. Eu falei, não, mas o conteúdo tá lá. Ela falou, não é só conteúdo. Você precisa se conectar. E aí foi uma luta, mas aí a gente É, aprende, vai, mas é um trabalho de formiguinha. Mas que eu, pelo menos a minha experiência, valeu muito a super pena. positiva. Sim. E aí o resultado é o terceiro lugar lá na Favicon, né? Que você ficou. Foi Eu queria bem saber se foi uma legal. surpresa. E a última pergunta também é sobre qualidade, porque muita gente fala assim, cara, tá bom, vou baixar a cabeça e fazer conteúdo todo dia. Mas qual qualidade? É só conteúdo técnico ou você está fazendo um pouco de pessoal também? Porque as pessoas não aguentam só ver coisa técnica. Exato. Ela precisa se conectar com você em diferentes camadas. Não é tão simples assim, né? Então eu queria que você falasse da Favicon e depois dessa questão da qualidade de como se postar o conteúdo. Não, foi uma surpresa. A Favicon, eu tava em Nova York, a gente tava numa delegação lá da NRF, tava fazendo, eu lembro até o momento, a gente tava a caminho de uma visita técnica na Amazon, no centro de distribuição deles em New Jersey. E aí, uma pessoa da minha equipe colocou: Olha aqui, você saiu. Eu falei assim: Nossa, porque eu tava vendo um monte de gente postando, Sim, mas eu sim. nunca entrei pra ver. Ela falou: Olha, eles acabaram de postar e você tá em terceiro lugar nesse, em segundo lugar nesse daqui. Acho que eu tava em 13 no nível mundial de criadores de Tá. conteúdo. Então foi uma surpresa muito boa. E eu acho que foi. São pequenas vitórias que eu acho que reforçam justamente isso que você falou. Postar todo dia é duro. Vou te falar que é um segundo trabalho. Não é fácil. E tem muita gente que começa e para. Eu já vi muita O gente mais comum. muito boa que eu falo, poxa, por que você saiu? E para, porque é cansativo. Assim, tem dias que eu fico assim, gente, o que eu vou, sabe? Parece que
Porque você não tá só, esse não é só o seu trabalho, você tem várias outras coisas para fazer. Então, mas assim, aí quando vem algum reconhecimento assim, eu me senti muito, muito grato, foi uma surpresa, não estava esperando uma surpresa muito boa, mas eu falei assim, olha, todo o esforço de estar ali todo santo dia valeu a pena. Mas não comecei sempre postando de domingo a domingo. Tá. Eu comecei, acho que eu postava 3 vezes por semana. Aí depois eu aumentei pra segunda a sexta. Aí depois eu coloquei os finais de semana. E E faz aí ficou. sentido fazer todo dia? Não é melhor 3 conteúdos bons em vez de postar todo dia? Ou ter uma questão do algoritmo? Como é que... Tem uma questão de consistência. Pode ser que alguém tenha tido uma Não, experiência sim, diferente sim. da minha, mas pelo que eu vi, né, do que a gente que a gente teve de mentorias e das pessoas também que estão dentro, tem uma questão de consistência, de você estar ali todo dia por uma razão. E acho também que hoje em dia, você busca coisas, sei lá, na inteligência artificial, por exemplo, no ChatGPT, você vai buscar profissionais, ele tá Ele buscando referencia... quem tá ali presente mais. Sim, Então, assim, existe uma questão de consistência, mas assim, não adianta ser consistência com coisa que não vai agregar em nada. tá. Perfeito. Então, esse é o desafio, porque você tem que manter consistência, mas você tem que ter qualidade e você mesclar isso que você falou. Quando é conteúdo muito técnico, E sempre técnico. esquece. Então tem que ser um mix do que. Como é que eu trago isso para a realidade das pessoas? Como é que é mais fácil elas se conectarem com essa temática? E óbvio, tem uns que precisam ser técnicos. Eu Não, adoro ler os que sim, são mais sim, técnicos, sim. principalmente na área de CX. É que eu acho que tem uma questão de momento. Eu já teve algumas pessoas que em algum momento eu tava pesquisando alguma coisa específica, aí Sim, encontrei aquele perfil, achei o máximo, 2, 3 coisas que ele falou. Só que depois eu já não tava tão interessado no assunto e a pessoa só postava aquilo. Então essa pessoa pra mim caiu no esquecimento. Ou sim. seja, se é uma pessoa que ela tem, eu me conecto também com o estilo de vida dela, com Uhum. as coisas que ela faz, e junto com isso vem um conhecimento técnico, show de bola. Mas só o técnico, eu acho que uma hora você Sim. se distancia. Sim. E eu acho que até, por exemplo, na faculdade eu lembro que as minhas melhores aulas era quando eram pessoas de mercado. Porque elas uniam o técnico com o prático. Quando eu tinha aula com o pessoal que era só acadêmico, aí Morrer. você já queria sair da aula, assim. Então eu acho que a gente pode trazer isso também, que é as redes sociais. Às Uhum. vezes, pra quem cria conteúdo, dá uma desanimada, porque tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim no mercado. E não falando da área de CX, mas Uhum. assim, pra quem cria conteúdo, às vezes você se desanima um pouco, porque você fala assim, meu Deus, eu tô aqui lutando pra criar um conteúdo, pesquisando, trazendo, né, dados, e você tem que estudar, porque um texto, você não acorda e fala, tem coisas que eu vou buscar, principalmente da temática, eu falo, não, da onde vem esse dado? Quem falou isso daqui? Não é uma coisa que você só joga lá. Sim. Mas a gente tá passando por uma fase, eu acho que, e o pessoal de conteúdo vai concordar que a gente tá passando por um momento bem difícil, porque tem muitas coisas rasas de várias temáticas e você tá ali lutando pra entregar, então por isso que tem que ter esse mix, porque se você for muito só no técnico, Você perde você pro... perde o público, Boa. infelizmente. Ô, Ju, e o que você vê como próximos passos, assim, das suas entregas, né? Vocês têm algum produto novo? Vocês têm algo que vocês querem fazer? Se não puder contar também, não tem problema. E até no mercado, assim, eu queria saber o que você tá vendo de... mesmo do mesmo jeito que você viu lá fora a coisa do self-service, que tá muito forte, o que você vê no Brasil agora acontecendo de movimento, assim? Bom, a gente lançou a primeira edição esse ano do nosso pós-NRF. Era uma coisa que a gente sempre vai para essa feira, porque a gente tem muitos clientes do varejo e eu acho que o varejo, ele tem muitos insights quando a gente fala de CX. Eu acho que se você for lá, tanto que vários profissionais de áreas totalmente diferentes vão, mesmo não sendo do varejo. E a gente lançou esse ano pela primeira vez o nosso pós-NRF. Foi muito legal porque a gente trouxe essa visão de CX. Então a gente fez conexões com a metodologia da Disney também, dessas marcas. E então foi bem bacana a resposta que a Foi um gente teve. evento resumindo e já colocando na Isso, ótica. mas nessa nossa ótica, a Tá. gente não veio para falar assim, vamos juntar os varejistas para falar, não, porque tem um Sim, monte de sim. gente falando disso. Não, na nossa ótica, da nossa perspectiva, dentro da metodologia que a gente ensina. Então foi bem bacana, era uma coisa que os clientes sempre pediam e a gente sempre, mas tem um monte de pós-NRF, não, mas a gente quer a visão de vocês, então foi bem bacana.
A gente teve um resultado muito positivo, o pessoal teve um feedback muito bom. Foi coisa rápida, foram 2 horas de pós. E aí a gente trouxe os principais conceitos, as principais tendências divulgadas lá e como isso se conecta dentro desse mundo de CX. Quer contar algumas que você achou muito bacana? Olha, eu acho, falando aí da inteligência artificial, Tá. isso vai vir muito forte para contribuir com o atendimento ao cliente. Vai revolucionar. E a IA hoje não é um metaverso da vida. Que veio, Não, teve o Huawei. que a gente já sabia que sumiu. Eu fui pra NRF um ano. Metaverso, metaverso, metaverso. Ano que vem, ninguém falou. Eu falei, gente, mas ninguém mais vai falar do tal do metaverso. Então, eu acho que um dos pontos muito fortes foi esse equilíbrio de falar da inteligência artificial, mas como uma ferramenta para potencializar as interações humanas. E não simplesmente tirar e substituir e trazer esse atrito que a gente tem com os chatbots até hoje. As pessoas acham que, nossa, o chatbot, sim, ele facilitou em muitas frentes, mas ainda gera muito ainda atrito. tem muita coisa muito ruim, como você... Muito. Então, eu acho que a IA vai vir para melhorar muito dessas coisas. Então, esse foi um dos pontos que a gente trouxe. Outro foi a questão das lojas físicas que se conecta com essa questão de experiência. Hoje, o pessoal não tá indo mais pra loja porque eu vou lá pra comprar uma roupa. Tem que ser por conta de uma experiência. E não vamos nos esquecer que alguns anos atrás a própria NRF matou as lojas físicas. Falou que o varejo não vai mais existir, que os shoppings vão acabar. E agora não. Agora o foco é que não. Eles são parte, assim, essencial nessa jornada do cliente com a sua marca, mas que eles precisam oferecer uma experiência. Principalmente com essa geração Z, que ela não vai, mas se ela tiver que se ela vai ter a mesma experiência que ela tem online, ou a experiência vai ser ruim. Então, eles trouxeram vários dados muito interessantes nesse meio de IA que a gente está falando. Um que se destacou foi que, assim, o cliente está pouco preocupado se você tem inteligência artificial ou não. Quer nem saber. Tem um vídeo fantástico, depois eu compartilho com você, que eles postaram lá na NRF, que fala assim, tipo, ele fala nobody cares. Tipo, sobre IA. Ninguém tá preocupado com a IA. O cliente não quer saber se você fez isso com IA, se você não fez. Ele quer saber se você vai resolver o que ele quer. E se você vai entregar o que ele quer. Então, foi bem legal ver a inteligência artificial sem aquela coisa de que, vai ser só isso. Não. Eu acho que pra gente foi muito bom, porque a gente, nos treinamentos, há muitos anos, a gente fala desse equilíbrio entre o high touch, que é a alta conexão emocional, humanizada, e o high-tech. E essa NRF veio para falar assim, olha, a gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa unir os dois e não um contra o outro, ou um vai tirar o outro. Mas, deixo a dica aqui para todos, que se você ainda não está estudando sobre inteligência artificial, comece a estudar, porque senão você vai perder o seu emprego para quem sabe sobre IA, não para IA, mas para quem sabe sobre IA. Então, eu acho que esse é um dos eu deixo aí como spoiler para o pessoal investir em aprender mais sobre essa temática, porque ela vai mudar o jogo. É engraçado o ponto que você falou do varejo, né? Você vê um monte de banco fechando agência, mas você vê uma Sicoob ou Sicredi, não sei qual das duas, abrindo agência, mas não é uma agência. É um espaço do cooperado, ou um espaço do cliente. Você viu o Santander ali abrindo uma agência que é um coworking. Então, acho que o desafio você vê as grandes marcas lá de luxo abrindo café, restaurante. O desafio tá bom, entendi que eu tenho que ter um espaço de relacionamento, não é para vender, mas como eu faço isso? Acho que o grande desafio, né? E pô, para uma marca faz sentido um café, para outra talvez faz sentido um negócio de brincar, eu não sei. Eu acho que vai ser essa a virada que a gente vai ter mesmo. E foi bom você ter tocado nesse ponto, que um dos destaques lá foi esse entretenimento dentro do varejo. Então, assim, como você bem trouxe, o Santander criar esse espaço para coworking, para um café, para trazer esse pessoal, porque tem que ser uma experiência. Sim. As marcas do varejo, como a Coach, por exemplo, de bolsas, eles inauguraram um café dentro da loja. A Louis Vuitton criou um, a Tiffany criou um. Por quê? Porque pessoas vão lá que às vezes não vão justamente para comprar joia, mas ela se conecta. E aí, quando você pensar em comprar um produto, então eles estão buscando cada vez mais se aproximar desse cliente o máximo possível, criando experiências, principalmente essa nova geração. Se não for uma experiência, eles não vão para a loja, eles compram online. Sim, perfeito. Puta, Ju, muito bom, assim, adorei o papo. Você
claramente tá no lugar certo, fazendo palestras e treinamentos. É muito bom mesmo, é legal ter uma visão de alguém que já conseguiu ver tanto e talvez criou um hábito de olhar para o mundo e meio que colocar dentro de um framework as coisas para tá, beleza, entendi tudo isso, tô vendo essa maravilha toda, mas o que que tem por trás, como é que eu estruturo para entregar para alguém? Então só esse treinamento que você já tem na cabeça já foi muito bom aqui para o papo. Ai, que bom, né? Eu fico feliz. Eu acho que não adianta só trazer, que nem eu dei o exemplo da Islândia, não adianta falar só, olha, eles estão fazendo isso lá. Que legal. Vamos simplesmente copiar e colar no Brasil? Não, não dá para colar. Então, o que que a gente pode tirar de lição de lá? Não, a gente precisa, né, trabalhar como é que a gente ensina, educa esse cliente e tudo mais. Eu acho que a Inglaterra foi uma grande escola aí para mim. E eu queria aproveitar também que estamos aqui. Trouxe 2 presentes para Boa! você. Já tô vendo uma orelha aí no Você primeiro. viu a orelhinha aqui. O primeiro livro que eu trouxe para você, escrevi junto com o Claudemir Oliveira. Ele é sobre o Ub Iwerks. E muita gente não conhece esse cara aqui, de Eu não nome conheço. estranho, Tá. mas ele foi o outro gênio por trás do Mickey Mouse. Ah, O legal. Mickey, hoje, como a gente conhece, foi esse cara aqui que desenhou, e além disso, ele era um gênio da inovação. Então, a Disney teve 3 grandes gênios: o Walt Disney, o criativo, o Roy Disney, o financeiro, e o Ub Iwerks, que era o gênio da inovação. Então, hoje, ele, junto com esses dois, contribuiu para a excelência que a gente tem nos filmes hoje, a excelência nas atrações dos parques também. Queria deixar com você, para que Boa, você muito conheça esse obrigado. outro cara. Tá. E esse outro livro aqui, que é um tema muito importante, a gente até tocou de uma forma indireta, é sobre soft skills. E eu fui uma das coautoras, eu falei sobre a soft skill do encantamento. Então, eu trago vários cases de como a Disney usa essa soft skill e trabalha, porque antes a gente tinha que servir. Era aquela questão de, né, querer servir. Hoje, não basta só servir. Hoje, o cliente, ele exige um pouco mais. Se eu for num restaurante, ele só entregar meu prato, eu não tenho histórias para contar. Então, o próximo passo é o quê? É o encantamento. Então, tem toda uma explicação por trás de como isso é aplicado no dia a dia, os colaboradores trabalham isso. Espero que você Muito goste. obrigado. Esse aqui são vários autores, é isso? E você tem Vários, eu aquele sou uma das. capítulo. Isso. Muito legal. Bem legal, porque cada autor conta a sua experiência também. Da onde é forte, consegue Exato, explicar. é bem Muito bacana. legal. Ju, muito obrigado. Maravilha. Obrigada a você, adorei. Obrigada pelo convite, foi um prazer.